Oi, eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão os dias por aí? Sei que eu tô um pouco sumida e agora esse é o último episódio que eu gravo com esse enredo, com essa introdução pela terceira ou quarta vez, acredito eu, vai estar sendo atualizado nesse podcast porque em janeiro faço 34 anos. Então esse é o último episódio dizendo 33 anos. Acabei de me dar conta disso e visualizo o quão é gigante o nosso processo aqui, né? 32, 33 e chegando agora no 34, a gente se acompanha de um jeito que a gente nem consegue perceber. A gente vai passando ano em cima de anos e a gente se percebe pertencentes a histórias. Quantas e quantas vezes eu contei a minha história, contei meu dia, contei um acontecimento recente aqui para vocês. Quantas das vezes pessoas e pessoas trouxeram suas histórias para mim no decorrer desses anos de podcast. É um prazer voltar sempre que posso, com tempo, com espaço, sem a obrigação, ao contrário do que pensam, de estar sempre disponível. Eu gosto de estar disponível. É uma coisa que eu trabalho diariamente por gostar demais. Gosto de ser útil. Gosto da credibilidade, da utilidade. Mas às vezes isso atrapalha o caminho. Isso às vezes atrapalha o processo. E eu só percebi isso dentro do silêncio que eu vou compartilhar com vocês hoje nesse episódio, último episódio do ano. Eu queria muito explicar tudo o que os gritos e as narrativas das pessoas puderam acrescentar na minha vida. Eu queria poder pontuar todas as vezes que o barulho evidenciou o aprendizado. Mas hoje eu preciso falar com vocês sobre as coisas que eu aprendi dentro do silêncio. Uma das coisas mais importantes, talvez até o momento, seja olhar para mim por inteiro e escutar o que estou dizendo. O silêncio, ele te dá a permissão de escolher melhor as palavras. O silêncio, ele te dá o espaço de respeitar limites, sejam os seus ou de outras pessoas. O silêncio te poupa de coisas malditas, de maus entendidos, de más interpretações e da ausência de cuidado consigo mesmo. E isso não é sobre não gerenciar conflitos, mas o silêncio te ensina quais conflitos fazer parte. Antes mesmo de entrar completamente em uma discussão, descobrir se aquilo é sobre você ou sobre o que o outro está tentando trazer para a tua vida. Dentro de relacionamentos, então, se você gerenciar o que o silêncio ensina, volta e meia você pode perceber quando o outro está trazendo guerra em vez de diálogo, quando o outro está tentando resolver algo com ele mesmo e não com você. O silêncio me ensinou que eu não tenho a obrigação de suprir expectativa, mas a partir do momento que eu prometi, sim. A partir do momento que disse que iria entregar, sim, passa a ser uma responsabilidade. A gente precisa valorizar o passe, o entendimento e a percepção, incluindo a narrativa das coisas que a gente se submete. O silêncio avalia melhor as nossas escolhas. O silêncio, muitas das vezes, amadurece campos que a gente nunca sequer parou para olhar. E quando eu falo de silêncio, eu não falo só do ruído, do ambiente, das pessoas. Eu falo sobre o excesso de informação. As redes sociais dizem que você deveria ser de um jeito, mas os jornais dizem que talvez você deveria ser de outro. E os livros evidenciam uma personalidade que talvez você deveria não negligenciar mais. Quando o emaranhado de informações acontece, você não sabe exatamente quem você é. Você não sabe exatamente qual que é a tua essência e eu nem sei como é que está o seu 2025, mas se você não tem sonhos e nem projetos, talvez você esteja agora em busca de se formular e criar algo. E quando a gente entra nessa de criar um sonho, ele não vem genuíno, talvez a gente
esteja sonhando com planos que não são verdadeiramente nossos. Meu pai fala uma frase assim comigo: minha filha, que os seus sonhos sejam inteiramente sonhados. Ele não fala sobre realizar, mas ele fala sobre sonhos verdadeiramente sonhados. E uma vez eu perguntei para ele o que significava sonhos verdadeiramente sonhados. E ele disse que era sobre sonhar coisas que eu realmente sonhava. E não sobre sonhar com coisas que eu acharia que deveria ser um sonho meu, ou que os outros disseram que talvez aquilo deveria ser meu sonho. Casar, ter filhos, é um sonho real, fidedigno? Ter um carro, uma moto, isso são sonhos ou são coisas que você aprendeu a sonhar porque talvez te deram dentro dessas coisas um significado de felicidade? A verdade é que a ausência do silêncio não te deixa pensar o que você realmente quer. E quem quer muita coisa acaba não tendo muita coisa, acaba tendo nada, para ser bem sincero. Quem quer muitas direções acaba exausto antes mesmo de seguir qualquer lugar que seja, qualquer direção que seja. É muito bom a gente apreciar o tempo, saber quando ele é seu, saber quando ele é do outro. Quem respeita o próprio tempo aprende a importância de respeitar o espaço da outra pessoa. E um dos grandes aprendizados do meu 2025 foi exatamente esse. Permitir que as pessoas respeitassem o meu espaço, porque não bastava elas não respeitarem, eu também deixava. Deixava negligenciar, decidia hoje não pegar no celular, até chegar uma mensagem, uma videochamada de um amigo e eu negligenciar uma coisa que eu já tinha decidido antes. Me ausentar de alguns lugares, de alguns ambientes. Lógico, a gente sempre vai ter algo a aprender com as pessoas, mas nunca aos gritos, nunca aos berros. O silêncio traz coisas muito importantes pra gente. O tempo sozinho faz a gente refletir. E talvez se você evite tempo sozinho com você mesmo, seja uma maneira muito, muito, muito crucial de se afastar da realidade. As distrações te proíbem chegar onde você quer chegar. As distrações ocupam tanto a tua vida que chega um momento que você não sabe exatamente o que você está vivendo. A distração, as distrações em excesso faz você passar tempo demais no caos, na turbulência, vivendo milhares de coisas, mas nenhuma de fato. Nenhuma que traga realmente sentido para a tua vida ou para alguma coisa que seja válida a longo prazo, para uma construção para você. Bom, no meio disso tudo, dentro do silêncio ainda, eu aprendi sobre previsibilidade. Uma das coisas mais importantes sobre a previsibilidade é que estar em ambientes previsíveis é muito bom. Dá paz para a tua vida, te torna uma pessoa melhor. Ser previsível, se sentir vontade de fazer coisas e comunicar e realmente fazer. Pessoas imprevisíveis tiram a paz da gente. E uma das coisas relacionadas a silêncio e previsibilidade é a paz. Seja num relacionamento, seja numa amizade, seja no trabalho. Lugares que não promovem paz, nem mesmo ambiente, são lugares a repensar se precisa estar. A imprevisibilidade não é romântica, não é saudável. Só te faz ficar sobrecarregado, cada vez mais cansado e sem saber para onde você está indo. Sem saber se vale a pena todo aquele esforço que você está fazendo diariamente. Esse trabalho, esse relacionamento. Quais os frutos reais, compatíveis para a colheita disso? Essas coisas só se descobre com tempo, silêncio e percepção. Coisas previsíveis são importantes em algum momento serem somadas e medidas. Claro, a gente tem romantizado a própria voz e uma confusão mental aí sobre solitude. E isso não é sobre ser solidão, isso não é sobre ser solitário. Os silêncios te permitem até mesmo aprender a ser uma boa companhia para não dizer coisas que ferem. O silêncio e a voz da tua própria companhia muitas das vezes vai te permitir olhar para o outro enquanto você fala os teus incômodos e sentir também o que acontece do outro lado. Validar sensações, isso te aprimora como ser humano. E a intenção em 2026, eu quero acreditar, é que a gente parou de melhorar as outras pessoas. Que você pegue 2026
na intenção de melhorar a si mesmo. Entender o que você realmente deseja, entender quais são as suas prioridades, quais são os seus sonhos, quais são realmente as suas vontades. E, de fato, quais são os seus objetivos. Que em 2026 a gente consiga minimamente criar um roteiro previsível para coisas que a gente quer de fato experimentar. Há uma vida acontecendo enquanto você não percebe que ela está passando. Há uma vida acontecendo enquanto você tenta mudar outra pessoa, outro ambiente. Há uma vida acontecendo enquanto você não olha para si mesmo. Enquanto você está talvez embalada, em festa, se sobrecarregando no trabalho, se enchendo de pessoas vazias, tentando entender a mente de outras pessoas. Há uma vida que acontece enquanto tudo isso está ganhando espaço. Enquanto minimamente você não silencia. E para esse final de ano, não é nem sobre mim. Eu quero que vocês se presenteiem com a oportunidade de tempo. Pode ser 1 hora, pode ser 20 minutos, mas tire minutos para ficar totalmente em silêncio e totalmente sozinho. Ah, mas eu tenho um filho, eu tenho isso, aquilo, no tempo que ele dormir. Ah, mas eu estou na correria do trabalho, no tempo que você tiver. Só que quando você não está trabalhando ou ouvindo outras pessoas, você está com fone de ouvido, ouvindo música, ouvindo qualquer outra coisa, não se coloque na posição de escutar todas as coisas menos você mesmo. Não se coloque na posição de escutar todas as pessoas e você por último. Isso tem um preço alto. Não se coloque na posição de validar todos os sentimentos de todas as pessoas que você conhece e não validar os seus. Quando não souber exatamente o que fazer sobre a própria vida, antes de pedir conselho, antes de pedir orientação, seja lá o que for, pegue pelo menos 30 minutos de silêncio e tente pensar, sem usar celular, apenas o silêncio da própria companhia e se questionar o que o silêncio vai me ensinar. Será por paciência? Será por meio de melhorar as palavras? Será por trabalhar o meu conforto? Será por antes de amar e estar sofrendo incansavelmente por alguém ou por alguma coisa, pensar se aquilo tudo merece todo aquele espaço? E outra, antes de se colocar, por último, na verdade, antes de se colocar em qualquer ambiente que seja, se questione se os outros merecem aquilo de você e se você merece aquilo dos outros. Você merecia tal tratamento? Não? Então não fica lá. Não fica lá. Ah, Manu, mas a minha amiga explodiu num dia estressado. Você explodiria com ela no seu dia estressado? Então, dá uma segurada em como você se sente. Antes de você pontuar incansavelmente o outro, pense rapidamente como o outro me faz sentir. Eu quero tanto esse relacionamento, mas ele não tá falando comigo, ele não me ajuda. Como eu me sinto em relação a ele? Eu me sinto acolhida, eu me sinto amada, eu me sinto respeitada? Ou o que eu sinto é um grande algo que eu espero? Antes de questionar, a minha amiga mudou isso e aquilo, o que eu sinto em relação a essa amizade? E caso o silêncio não seja um hábito, quero te dizer que vale a pena tentar. O silêncio ainda vai te ensinar muita coisa, inclusive sobre você. Que em 2026 você não esteja preocupado ou tentando entender as ações dos outros. Mas, por favor, tente entender as suas. Essa é a minha lição de 2025. Estou passando para vocês, que vocês levem para 2026 de forma leve, de forma clara, de forma limpa. Que isso te atravesse de uma maneira confortável, de uma maneira amorosa, de uma maneira receptiva. Até ano que vem,
Obrigada por esse ano maravilhoso que tivemos juntos. Foram mais de 120 episódios, acho que foi 130 alguma coisa, nem sei mais ou menos. Vou olhar aqui quantos episódios foram. Rapidinho, um segundo. Foram 132 episódios até o momento. Agora vai subir o episódio 130. Ai, que loucura, que legal! Vai subir agora o episódio 133. Cheguei a fazer um trava-língua, peraí. Vai subir agora o episódio 133 para vocês no ano 2025, que é a minha despedida dos meus 33 anos. Ocorreram 100 episódios e mais 33. Exatamente a idade que eu me despeço esse ano. Em janeiro já faço meus 34 anos, então quando eu aparecer aqui já vai ser um novo bordão com a idade atualizada. E eu tô muito feliz. Foi um ano de muito aprendizado. Como eu disse no episódio anterior, eu vivi o que eu quis. Sofri, chorei, fiquei mal, voltei, emagreci, engordei, mas eu fiz exatamente o que eu quis. Eu vivi as pessoas que eu queria viver. Eu não estive um dia sequer de 2025 com as pessoas que eu não queria estar. E fez muito sentido para mim. Todas as vezes, todas as pessoas, todos os ambientes. Não teve uma cafeteria sequer que eu não visitei, que eu não quisesse de fato estar naquela cafeteria. Não houve um amor que eu vivi em 2025 que eu não quisesse de fato estar vivendo. Não houve uma amizade sequer que eu não queria estar vivendo. Então, assim, isso são escolhas. E nas escolhas também tem maná, tem coisa boa, tem coisa gostosa de viver. E eu espero de verdade que você descubra quais são as suas coisas gostosas de viver, para que seu 2026 faça sentido. Seja válido para você, para as suas emoções, com responsabilidade, claro, com muito respeito a si próprio. E claro, quando a gente aprende a se respeitar, a gente também sabe o valor que é o respeito para outra pessoa. E que para encerrar esse episódio de 2025, um beijo no coração de vocês, que vocês, nesse finalzinho de 2025 e 2026 inteiro, sejam escandalosamente felizes. E que antes do barulho, do ruído e de milhares de opiniões e vozes da internet e tudo mais, você se escute. Que você aprenda a ter silêncio e descobrir o que aquele silêncio está te ensinando. Acredite, até mesmo o tédio te ensina algo novo. Fiquem bem. Obrigada por tudo. Obrigada pela companhia. Obrigada por mais um ano junto. Grata por todas as amizades que estou levando para 2026, pelas pessoas que deixei em 2025. Obrigada, gratidão por tudo que fizeram. O nosso ciclo se encerrou, mas isso não significa que a vida acabou. Tem possibilidades, tem um mundo incrível, tem experiência, tem aprendizado. Tá liberto todo mundo de mágoa, de tristeza, de desconforto. Somos humanos e erramos. Não estou liberada para dar acesso a pessoas que me magoaram, mas estou liberada a perdoá-las para que eu siga em paz. Porque o perdão não é sobre os outros. O perdão é sobre nós. Para a gente ter paz, para a gente seguir leve, para a gente seguir sem fardo. Sobre o outro que não te amou, que não te respeitou. Uma galera terminou o relacionamento agora no final do ano. Só tenho coisas a te dizer que espero que fiquem gravadas na sua mente. É sobre o outro. Tá tudo bem. Você tinha amor para entregar porque você tinha, porque você tem. E a gente só entrega o que a gente tem. A gente só entrega o que a gente tem de sobra. E se você teve amor para dar para essa pessoa que não mereceu, você vai ser recarregado de amor de novo. E quantas vezes precisar, porque amor é essência também. Leveza é essência. E caso o outro traga confusão e tudo mais, saiba onde entregar. Porque o silêncio também te ensina sobre a pessoa que você é. Ontem uma amiga me disse, já olhou seu coração? E minha filha já me disse isso antes. Mãe, a senhora já olhou seu coração? É só por isso que eu tenho certeza
certeza que você merece muita coisa boa. Só por isso. Ah, mas me magoaram, me feriram, me traíram. Entendidos? Não estamos falando de quem ou o que e como. Estamos falando de você. E se você tem essas coisas para entregar, que você seja escandalosamente feliz em 2026. E para todos sempre. Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Divirtam-se. Ah, e para finalizar, que a gente entregue só o que a gente é e não o que nos transforma. Só o que a gente é. Um beijo.